Olá pessoal, tudo bem? Então eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre números inteiros, né? E na verdade nessa web aula a minha intenção é fazer um apanhado geral de toda a primeira parte que compõe o estudo dos números inteiros, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que começar a falar é a seguinte: quem são os números inteiros? Então eu vou anotar aqui algumas coisas. Vamos lá. Números inteiros. Tá? Números inteiros. Então assim, ó, o conjunto dos números inteiros, ou simplesmente números inteiros, é representado pela letra Z, com essa barrinha aqui do lado, tá? E os números inteiros, eles são os seguintes. Eu vou escrever aqui primeiro e depois eu vou comentar. Tá? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Bom, então eu fiz essa escrita aqui, né? E os números inteiros, como eu dizia, eles são, na verdade, né, aqueles números onde eu tenho três categorias diferentes. Tá? Então, quando eu falo de números inteiros, eu vou ter os números negativos, os números positivos e o zero. Né? A grande novidade para nós são os números negativos, que até então nós não conhecíamos, certo? Percebam que eu escrevi aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1. E essas reticências que estão aqui, elas servem somente para nos indicar que este conjunto, né, que este grupo de números, ele não tem um começo. Né? Então, na verdade, se eu for olhar aqui, este conjunto, né, ele vai diminuindo, né, ele vai caindo, digamos assim, infinitamente, né, porque eu teria menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, né, números cada vez menores, certo? Só que eu não tenho o menor número inteiro. E quando eu olho aqui do outro lado, eu tenho mais 1, mais 2, mais 3, e esse conjunto ele vai crescendo também infinitamente, porém eu não tenho o maior número inteiro. Tá? E bem no meio aqui, ó, separando os números negativos dos números positivos, eu tenho o zero. Tá? Que não é nem positivo nem negativo, o zero é neutro. Então a gente pode anotar isso, certo? Eu vou ter aqui, ó, os números que são negativos, os números que são positivos e eu tenho aqui bem no meio o zero, que é nulo, né, que é neutro. Tá? E quando eu digo isso, eu estou dizendo que o zero não é nem positivo e nem negativo. Certo? Uma outra coisa importante, que é os números inteiros não nulos, tá? Percebam que este símbolo, que é a letra Z com a barra, representa os números inteiros. Agora, se eu tenho isso aqui, ó, esse asterisco aqui do lado, isso quer dizer somente que eu estou falando dos números inteiros, porém tirando fora o zero. Então, se eu fosse escrever os números que correspondem a este símbolo que eu tenho aqui, eu teria o seguinte: menos 3, menos 2, menos 1, mais 2, mais 3, tá?
Então, em comparação ao anterior, a única diferença é que o zero saiu fora. Tá? E gravem essa ideia. Sempre que quando eu represento um conjunto, eu uso o asterisco, como eu escrevi aqui, o que eu estou tendo, na verdade, é que o zero saiu fora. Tá? E uma outra coisa que eu quero falar, né, para finalizar essa parte introdutória, é que os números positivos, percebam que a gente usa o sinal de mais, né, para indicar que estes números são positivos. Porém, essa escrita com o final de mais é uma escrita que é opcional. Tá? Então, quando eu uso o sinal de mais para dizer que um número é positivo, eu tenho a opção de usar ou não este sinal. Então, aqui, ó, ao invés de escrever mais um, eu poderia escrever simplesmente 1. Tá? Ao invés de escrever mais 2, eu poderia escrever simplesmente 2. Ao invés de escrever mais 3, eu poderia escrever simplesmente 3 e assim vai indo. Mas atenção, essa possibilidade de usar ou não o sinal, ela é válida somente para os números positivos. Quando eu quero escrever um número que é negativo, obrigatoriamente eu tenho que usar o sinal que indica, né, que o número é negativo, que é o sinal de menos. Tá? Já voltamos aqui com outras ideias, ainda falando sobre números inteiros. Até mais. Né, para falar sobre a representação geométrica dos números inteiros. E, na verdade, quando a gente fala isso, nós estamos falando da representação através de desenho. E para fazer isso, nós usamos a reta numerada. Tá? Bom, percebam o que eu vou fazer aqui então. Primeiro que a reta numerada é uma reta. Tá? Então, reta é aquela linha que ela não tem um começo e também não tem um fim. Ou seja, quando eu estou falando de reta, eu estou falando de uma linha que eu não sei onde começa e também não sei aonde termina. Tá? Bom, bem no meio desta reta, eu vou ter o zero. Tá? E aí eu vou ter vários pontos nessa reta. Tá? Vou marcar os pontos aqui primeiro, depois eu vou numerá-los. Olha só o que está acontecendo aqui. Então, como eu dizia, bem no meio da reta eu tenho o zero. Tá? À direita do zero, eu vou ter os números positivos. Então, eu vou ter o mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E vai acontecer isso aqui. Ou seja, este aqui é o símbolo de infinito, né, com o final de mais, quer dizer que esta reta, ela continua infinitamente, né, de forma positiva. Então eu vou ter o mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 10, mais 1000, mais 2000, e assim vai. E à esquerda do zero, eu tenho os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E eu tenho, né, a continuidade desta reta aqui de forma infinitamente negativa. Ou seja, eu vou ter o menos 5, menos 6, menos 7, menos 10, menos 1000, enfim. Mas é aquilo que eu dizia. Bem no meio da reta, o zero. Tá? À direita do zero, os números positivos. À esquerda do zero, os números negativos. E percebam um detalhe importante. Como eu estou falando de números que são inteiros, obrigatoriamente eu não tenho númerozinhos quebrados aí. Então, quando eu olho, por exemplo, para esse espaço que existe entre o 0 e o 1, não existe nenhum outro número aqui entre eles.
né? Da mesma forma, quando eu olho para o espaço que existe entre o 2 e o 3, não existe nenhum número ali, né? E o mesmo vai valer aqui, por exemplo, para o espaço entre o -3 e o -2, né? Não tem nenhum númerozinho aqui entre -3 e -2, tá? Por quê? Porque eu tenho somente números que são inteiros. Uma outra ideia que a gente vai falar é a ideia de opostos ou simétricos, tá? Que são os dois nomes que a gente usa. Números opostos ou simétricos são números que estão a uma mesma distância do zero, porém em lados diferentes da reta, tá? Então a gente pode olhar aqui, por exemplo, ó, o -2 e o +2. Por que eles são ditos opostos? Porque se eu olhar a distância que está separando eles do zero, é a mesma, mas porém cada um está em um dos lados. A distância do +2 ao zero é 2 unidades, né? Cada espacinho deste é como se fosse uma unidade. E a distância do -2 ao zero também é 2 unidades, ó. Então, opostos ou simétricos, né? Eu vou ter o -2 e o +2. Mas eu tenho mais. Eu posso pegar aqui, por exemplo, o -4 e o +4, né? Eu percebo que eles estão a uma mesma distância do zero. Olhem só. 1, 2, 3, 4. 4 unidades é o que separa o -4 do zero. Porém, no lado esquerdo. E 1, 2, 3, 4. 4 unidades é o que separa o +4 do zero. Porém, do lado direito. Tá? Eu acho que a radiograma está acharada, né? Mas, na verdade, números opostos ou simétricos, na verdade, são números de mesmo tamanho, né? Porém com finais contrários, né? Então, tu vai ter, por exemplo, o -1000 e o +1000. Tu vai ter, por exemplo, o -10 e o +10, enfim, eles são infinitos. Uma outra ideia que eu vou falar aqui agora é a ideia de módulo. Módulo ou valor absoluto. Absoluto. Tá? E sempre que a gente fala de módulo ou valor absoluto, a gente usa essas duas barrinhas aqui. Então, módulo ou valor absoluto nada mais é do que o tamanho do número, a quantidade de unidades que separa o número do zero. E olha só o que eu vou escrever aqui agora. Ó. Vou colocar. O que eu escrevi aqui, na verdade, foi módulo de -2. E aqui, módulo de +2. É como se eu estivesse perguntando qual é o tamanho do -2, quantas unidades estão separando o -2 e o zero, e quantas unidades estão separando o +2 e o zero. E aí é só a gente olhar no desenho que a gente percebe que a quantidade de unidades, né, é 2. Percebam que o +2 e o -2 são números opostos. E dois números opostos sempre terão o mesmo módulo. Tá? Um outro exemplo. +4 e -4. Tá? E óbvio, né? Aqui vai ser 4, né? O módulo de +4. E vai ser 4 o módulo de -4. E a última ideia que nós vamos ter agora é a comparação
de números inteiros, né? E aí quando a gente fala de comparação, a gente vai trabalhar com três situações, né? Ou os números são iguais, né? E aí eu uso o sinal de igual, ou eles são diferentes. E se eles são diferentes, um é maior que o outro ou um é menor que o outro, tá? Para não se confundir sobre o uso dos sinais de maior e de menor, eu vou usar aqui, por exemplo, ó, eu posso escrever que 5 é maior que 3, ou posso escrever que 3 é menor que 5, tá? A gente pode pensar assim, ó, que o sinal tem uma boquinha, e essa boquinha sempre vai, a boquinha, a abertura, né? Sempre vai estar pro lado, aberta para o lado que é maior. E o que acontece? Quando eu tenho os números na reta numerada, isso vale sempre, tá? Na reta numerada, o número que estiver à direita vai ser sempre o maior. Então eu posso olhar aqui, por exemplo, e dizer que o mais 4 é maior que o mais 2. Eu vou escrever aqui alguns exemplos. Mais 4 é maior que mais 2. Eu posso dizer também que o mais 1 é maior que o 0. Agora, vamos olhar para os negativos aqui. Tá? Quando eu olho, por exemplo, para o menos 3 e para o menos 1, o que está na direita é o menos 1. Portanto, menos 1 é maior que menos 3. Ou ainda, se eu olhar para o 0, eu vejo que ele está à direita de todos os negativos, né? Eu também percebo que todos os positivos estão à direita do 0. Então, eu tenho algumas afirmações, algumas conclusões importantes que eu chego a partir desse desenho, dessa observação, tá? Que os números positivos todos são maiores que 0, que o 0 é maior do que todo número negativo, tá? Eu posso dizer também assim, ó, que os números positivos, quanto mais longe do 0, maiores eles serão, e os números negativos, quanto mais perto do 0, maiores eles serão. Tá? Olha, por exemplo, se eu pegar o menos 4 e o menos 1, o maior vai ser o que está à direita, né? Então, eu vou ter que menos 1 é maior que menos 4, né? E a outra maneira que eu poderia escrever isso aqui, né, ao invés de escrever que menos 1 é maior que menos 4, eu poderia escrever da seguinte maneira, que menos 4 é menor que menos 1. Tá? Então, esses sinais de maior e de menor, a gente só vai memorizar, né, quais são através do uso deles, e isso a gente faz, então, praticando exercícios. Tá? Então, é pegar o material que está aqui, baixar a cabeça e trabalhar. Tá? Por hoje era isso.